para o próximo. Bom, gostaria de agradecer a Cloudflare, o nosso patrocinador, aliás, estando com a gente. Chamar ao palco o Eduardo Golkman, diretor de vendas da Cloudflare América Latina, com mais de 17 anos de experiência de TI e 13 anos de especialização em segurança cibernética, em segurança da informação, passando por clientes finais, no ramo financeiro, consultoria, seguradoras e atuando pelo lado de fabricantes em projetos para a América e Europa, enfrentando desafios e adotando tendências para o futuro inovador e seguro. Aliás, toda inovação requer segurança, né? E sem essa segurança a gente não consegue evoluir. Então, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado, Naresi. Olá, pessoal, tudo bem? Já estou vendo a animação no final da tarde. Isso é ótimo, isso é ótimo. Obrigado aí em revê-los. Encontrei muitos amigos, muitas pessoas que passaram pela minha jornada juntos aí, 17 anos não é pouco, no cenário brasileiro há 10, 7 fora do país, né, atendendo o mercado de América Latina, e falando um pouquinho aqui de Cloudflare, né, falando e agradecendo o Naresi e toda a equipe, Marina, Michael, não vou falar seu sobrenome que ele é tão complicado quanto ao meu, mas falando um pouquinho mais de Cloudflare, falando um pouquinho da minha história, né, passei aí por consultoria, por clientes finais, tô como vendedor aí há 7 anos, e falando um pouquinho de mundo de cibersegurança, falando um pouquinho aí com nossos clientes. Leroy, um dos nossos principais clientes aqui da América do Sul, né, vamos chegar com o Leroy e vamos sair com o C6, né? Então a gente está aí revendo amigos, colegas, parceiros. Então, falando um pouquinho de Cloudflare, falando um pouquinho do que a gente encontra no mercado, fazer uma nostalgia, né? Já que a gente está falando de velhos amigos. Antigamente, quando eu peguei o primeiro planejamento, né? O Plano Diretor de Segurança da Informação / Tecnologia, em 2005, 2007, a gente tinha planejamentos para 30 anos, né? Então, não sei se vocês se lembram, planejamento para 10, 15, 30 anos. Hoje a gente tem no máximo de planejamento para 3 anos. Não sei se na empresa de vocês a gente tem esse cenário, né, que quando a gente senta, verifica tecnologias, vê se adapta no negócio, o negócio se adapta tão rapidamente que às vezes 2, 3 anos, falando com o Murta, é muito tempo, né, falando com a Fabi, é muito tempo aqui para a gente desvendar o que a gente tem disso, né? Hoje, com 3 anos, a sua infraestrutura pode mudar completamente, as tecnologias podem mudar completamente e seu negócio também. Hoje a gente está aí para retomar esse controle. Retomando esse controle de que forma, né? Hoje a gente tem uma escala, eu vou falar de 3 grandes assuntos da Cloudflare, onde a gente tem uma escala global, né? A gente consegue atender muito bem na parte de interconectividade e as regulações puxando a barra um pouquinho para cima, né? Falando de escalabilidade global, a gente tem um site que é público, que é o radar.cloudflare.com. Antes da gente migrar para o assunto Cloudflare, eu queria saber de vocês o quão vocês são familiares de Cloudflare. Quem não conhece Cloudflare, levanta a mão. Vai conhecer agora. Ótimo. E aí a gente vai falar do radar.cloudflare, que é um site público onde você verifica todas as métricas da internet. Por quê? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas hoje a Cloudflare tem uma visibilidade de 25% da internet mundial, né? Então tem muitos, estava falando até com a Amorim antes do nosso bate-papo aqui, que até mesmo ele pessoalmente usa Cloudflare através de DNS, através de outras soluções, que, claro, você vai aumentando a tua maturidade, né, pessoal, traz para o corporativo e hoje a gente tem e suporta grandes empresas a cenário mundial, né? E essa parte de radar ele é importante por quê? Porque hoje você consegue verificar inúmeras métricas. Métrica de ataques bons, ataques não tão bons, proteção de APIs, proteção de bot, força bruta, como é que está o teu ambiente, a internet mesmo, quando a gente fala bastante em guerra cibernética, a gente consegue ver alguns fatores, né? Estados Unidos, como sempre, atacando mais que os outros e por aí em diante. Então, isso é importante porque hoje já vem crescendo desde 2014, 2015, a adoção pelo trabalho remoto, né? Claro, acelerou muito depois da pandemia, mas hoje a gente tem mais de 58% dos usuários, né, dos colaboradores, trabalhando de forma remota. E aí o que acontece com isso? Aumenta a superfície de ataque. Você tem, às vezes, mais de 1, 2, 3, 5 dispositivos. E o tráfego então aumenta, né? Já que a gente pode ter, que nem eu falei, tráfego bom ou tráfego não tão bom. Quando você está numa rede de bot, por exemplo, sem você saber, você tem aquele tráfego negativo, e é por isso que a gente acompanha nos finais de semana que tem muito mais ataques durante a semana. Eu acho que as pessoas antigamente tinham
aquela percepção de um hacker, de um atacante, está com aquele HUD, né? Está todo lá numa caverna, Matrix, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que estão no ambiente corporativo e chegam no final de semana para prover qualquer tipo de ataque. A gente tem indicadores disso na nossa própria plataforma. Isso é bem interessante. E falando um pouquinho de interconectividade, hoje a gente está num ciclo grande, né, de interconexão com outras aplicações, com outros sistemas, e um aumento de APIs, né, na parte de programação e inteligência dessas ferramentas, onde a gente subiu 45%. Então, em 2018, a gente tinha 20%, e no final do ano passado a gente teve aí um boom, né, de aplicações web. Hoje a gente tem 65% do tráfego da internet. Foi aí por volta de novembro que a gente tem essa indicação, onde subiu bastante. E de que forma também? Uma forma bem interessante é que quando a gente está nos eventos, quando a gente está em roundtable, quando a gente está em conversa com os nossos clientes, com os nossos futuros clientes, a gente vê que teve 23% de aumento da adoção de Cloud Services Providers, né? Não importa se é uma Azure, não importa se é uma Amazon, entre outras. E com isso a Cloudflare consegue ajudar muito. Por quê? Porque a Cloudflare ela consegue te proteger e consegue acelerar algumas aplicações que você tem dentro do teu ecossistema. Então, é uma solução agnóstica a esses Cloud Services Providers para você ter performance e segurança. E um dado interessante que a gente sempre traz nas palestras, que é a adoção da inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um boom no mercado, mas hoje, qual que é a base da inteligência artificial? Dados. Então, você precisa ter dados fidedignos, reais, para você gerar essa inteligência. E com mais de 25% da internet, né, de visibilidade da internet, a gente tem esses dados intrínsecos à nossa plataforma, onde a gente vai colocando para os produtos finais. E aí, depois eu vou falar um pouquinho de produtos finais. Então, 43% dos usuários acabam utilizando a inteligência artificial sem que o chefe saiba, né? Tive até uma conversa semana passada com um dos CISOs, aí, grandes CISOs, que ele falou: Edu, peguei um funcionário meu que fez uma avaliação 360 melhor que ele poderia fazer na vida dele. De que forma? Colocando numa inteligência artificial, porque ele falou: esse funcionário ele não me entrega essa qualidade nesse feedback. E aí foram descobrir que alguns padrões estavam tendo inteligência artificial, sem que o chefe saiba. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, hoje a gente tem um dado bem relevante, que são métricas da própria Cloudflare, que a gente tem 44% dos desenvolvedores utilizando AI, né, para o processo de desenvolvimento. E lá para 2026, a gente tem hoje 5% dos colaboradores utilizando em algum processo, né, processo de API, processo de modelo, treinamento, segurança, utilizando Generation AI. E lá para 2030, a gente vai ter, fazendo parte do processo que hoje só tem 1%, mais de 50% das empresas com Generation AI dentro dos seus processos. Bem falou o pessoal da L'Oréal, William da L'Oréal, o Murta, entre outros, que assim, isso já faz parte da nossa vida. E como que a segurança vem protegendo? Hoje vocês acompanham, tem regulações em todo o mundo, né? Hoje a gente está discutindo regulações de data privacy, localização de dados, e as empresas brasileiras se preocupando com a própria regulamentação de AI e discutindo nesse momento, né? O NIST soltou agora, acho que 2, 3 semanas atrás, um draft de como que ficaria a inteligência artificial dentro desse ambiente. Então, assim, como que a gente vai controlar isso? Se der algum dano, quem que é o responsável por isso? Então, são inúmeras incógnitas que a gente tem no mercado que a gente tem que estar falando com inteligência artificial. Um dos dados bem importantes, aí falando da fonte da McKinsey, que 75% dos países adotaram alguma relação ou alguma regulamentação focada em localização de dados. Hoje mesmo a gente tem a LGPD aqui no Brasil. Temos APEC, temos Ásia, tem GDPR, tem inúmeras soluções. Para quê? Para que a gente preserve os dados dos nossos cidadãos, né? O governo está muito em cima disso, falando um pouquinho de shutdowns, né? Antigamente o governo não tinha essa visibilidade, até mesmo no radar a gente vê o governo americano, o governo brasileiro entrando muito, uns govs BR da vida, entrando nos nossos sistemas para ver se tinha qualquer tipo de shutdown em algum país, né? Então teve esses ataques, pré-guerra, pós-guerra, vocês podem escolher a guerra que vocês quiserem, porque a gente está cheio de guerra no mundo, né? Nesses últimos 5, 6 anos a gente teve inúmeras guerras, mas toda vez que há alguma guerra, reflete em alguns países. E a gente acompanha isso pela nossa escalabilidade, pela nossa performance no mundo corporativo, tá? Com esses pedaços de complexidade que a gente tem dentro do ambiente, eu gosto bastante de
falar do passado e remeter ao futuro. Por quê? Porque antes as mesmas estratégias que a gente fazia no passado podem não ser tão válidas agora. No passado, por exemplo, a gente tinha só o ambiente on-prem, né? Hoje a gente tem on-prem, a gente tem híbrido, a gente tem cloud, a gente tem multi-cloud, hoje a gente tem N sabores para que a gente consiga fazer essa proteção e fazer essa performance e interconectividade. O dado bem importante que a gente tem da Forrester, que a gente consegue ajudar bastante os nossos clientes, é a simplificação. Né? E a complexidade ela vem muito antes da simplificação. Por quê? Porque hoje a gente tem dados que dois terços das empresas elas acabam não tendo essa simplificação. Ou seja, tem problemas de integração. 2, 3, 5 anos atrás, a gente viu aqui como vendor, né, no papel de vendor, muitas empresas comprando 1, 2, 5, 10 soluções para fazer uma camada de proteção do cliente. Né? Quando você entende realmente qual que é o problema, quando você entende qual que é a estratégia, você não precisaria de 10. Talvez você potencializar, entender use case, você consegue aí ter uma dinâmica muito menor e ter o teu custo operacional menor e ter uma resiliência maior. Então, hoje, 74% das empresas atuam em silo. Vou dar um exemplo muito legal. Nessa jornada da Cloudflare, eu trabalhava numa outra grande empresa, vendi um grande projeto para uma empresa gigante aqui no Brasil, e aí um projeto similar, que é o que eu tenho hoje, e falei, pô, implementamos um projeto com mais de 30 mil ativos e tal. Ele falou, Edu, aquele projeto de 6 meses atrás é de outra área. A gente está falando novo. Falei, pá, por que você não tem essa governança corporativa para que una todas essas forças e maximizem, né? Porque eu posso ajudar em outras frentes, não necessariamente naquela frente. Não, Edu, silos. Um cuida de um cuida de outro e não maximiza todas essas ferramentas. É aí que a Cloudflare consegue ajudar. Com o quê? Com a simplificação disso, diminuindo essa complexidade. E complexidade gera muito perda de tempo. Né? Perda de tempo no onboarding, perda de tempo no treinamento, perda de tempo na parte de manuseio de contratos. Você tem 2, 3, 5, 10 contratos na mão. No ano, né? Então, seu time de contratos praticamente trabalha para o time de tecnologia, o time de business, para que você tenha todo esse arranjo de 5, 10 ferramentas ali no teu ambiente. Isso aí também gera a diminuição da produtividade. Por quê? Porque hoje você tem 1, 5, 10 dashboards. E aí aqueles dados não são fidedignos, né? Você tem que fazer um correlacionamento daqueles inúmeras ferramentas para que você consiga consolidar e aí você mande para o teu cliente final, né? Para o cliente interno, para o teu cliente externo. E isso perde-se confiança. Às vezes aquele dado não é o real, né? E aquela demora para você prover aquele tipo de informação. E ali a gente vê pouco, né? Quando a gente vê ali aquela velocidade no desenvolvimento, né? Aquela complexidade, aquela demora em entregar o resultado, aqueles silos de TI e a própria parte de ineficiência de segurança. Estava conversando com o Ricardo agora há pouco, que é exatamente isso, fracionado, né? É uma solução para desenvolvimento, aí é uma solução para infraestrutura e é uma outra solução ali para a borda. Então você tem N soluções que, no final das contas, se você maximizasse frente ao teu use case, você conseguiria enxugar o orçamento, você conseguiria enxugar a tua complexidade operacional. E ali você, com a Cloudflare, você consegue pegar toda essa confidencialidade, né? Toda essa simplificação de operação, e aí você fazer um time to market. É um exemplo que a gente tem para os nossos clientes. Tem clientes que falam para mim, cara, o onboard ali a gente consegue fazer num final de semana, né? Com todas as regras. À tarde, eu tive um cliente muito grande aqui no Brasil que falou, Edu, a gente estava esperando 2, 3 dias para fazer o onboard. A gente tem 5 profissionais que eles fizeram numa tarde. Até a outra pessoa que fazia atividade posterior falou, cara, vocês me complicaram, que estava tão fácil ali que vocês tinham que demorar um pouquinho porque tem o time de cada rotina. Então, é super importante essa simplificação quando a gente tem para o usuário final, para o cliente externo ou interno. E respondendo a sua pergunta, como que está a Cloudflare? Né? Cloudflare está composta aí e presente em mais de 320 cidades no mundo. Né? Compostos aí em 310 cidades no mundo, 120 países. Se a gente considerar que a gente tem 195 países no mundo, a gente está presente em 60% deles, onde a gente tem 13 mil pontos de conexão e é uma rede Ncast. O que é uma rede Ncast? Todos esses pontinhos tem todos os serviços da Cloudflare. E hoje o Brasil é o segundo maior investimento da Cloudflare. Né? Não é Latam. Latam, claro, o Brasil faz parte de Latam, mas o Brasil tem mais de 50 pontos de presença. Tá? Isso é muito legal porque, além de todo o time,
a nossa infraestrutura ela vem crescendo exponencialmente desde 2016, 2017. Com isso, a gente tem aí uma capacidade de borda, ou seja, aquelas capacidades de ataque, mitigação, aquela parte de infraestrutura, mais de 280 terabytes. Se você for ver que em agosto de 2003 a gente recebeu o maior ataque da história, parando aí por volta de 201 requests por segundo, a gente tem aí por volta de 280. Então, assim, é muito parruda a tecnologia da própria Cloudflare. E nisso, a gente para 210, né? Esse slide está sempre desatualizado, né? Cloudflare está sempre colocando um pouquinho a mais. Mas, assim, a gente tem 209, 210 bilhões de ameaças que a gente para, né, diariamente, e hoje com uma presença aí de 24, 25% da internet com essa visibilidade. E ainda tendo presença nessa visibilidade, 95% dos usuários que se conectam dentro da Cloudflare, a gente tem uma taxa de até 50 milissegundos. O que é importante nisso? Tudo. SLA, né? Temos data centers duplicados, triplicados, mais de 29 cidades aqui no Brasil, comportando toda a nossa infraestrutura. E uma parte legal, que é o investimento que a gente faz em Latam, né? Um investimento aí com mais de 64 cidades ligadas diretamente ao nosso backbone, né? Ou backbone da internet, Américas, enfim. A gente está diminuindo muito essa latência e aumentando muito a performance para o nosso cliente. E prometendo para vocês único slide técnico dessa conversa, que é justamente o que a gente tem conversado com os nossos clientes, que o cliente final tem noção do target e tem noção da source, né? Toda essa parte de meio, que a gente fala de middle mile, a gente tem tecnologia embarcada. Tecnologia embarcada em segurança e performance. Então, imagina que você, dentro da Cloudflare, tem um recurso chamado Waze, né? Onde a gente consegue fazer toda essa parte de melhor rota, melhor performance para que você chegue no cliente final ou no request final. Ou seja, isso aumenta exponencialmente a experiência do usuário. Não é, Leroy? Legal. E aí, falando um pouquinho aqui de Cloudflare, como que a gente está inserido no mercado, nosso portfólio é bem grande, né, de algumas vertentes, conectando todos esses usuários, todas as redes, de forma global e por edge, e protegendo e acelerando as aplicações. Protegendo em que camada? Dados, aplicação, infraestrutura. Quando a gente fala de nuvens, como eu falei, o aumento aí de 23% de Cloud Service Provider, um exemplo, a Cloudflare é agnóstica. Quando você fala em multi-cloud, a Cloudflare ela vai proteger tua infraestrutura, que é exposta para a internet, de uma forma inovadora. Inovadora como? Com todos esses dados. E esses dados que a gente tem, que são o princípio da inteligência artificial, a gente embarca em todos os nossos produtos. Então, o que é inteligência artificial hoje, a gente aplica desde 2019 inteligência artificial dentro dos nossos produtos. Inteligência artificial e a parte de machine learning, com um time que é especialista em threat management. Tá? Então, isso que a gente faz, a gente tem toda uma tecnologia que se acomoda ao teu ecossistema de tecnologia e segurança. Porque, na maioria dos casos, você já tem, né, uma solução de IDM, uma solução de CIEM, uma solução de aceleração de alguma aplicação, alguma API. Então, nossa plataforma, que é um dashboard único, né, para as organizações, acaba potencializando isso dentro das organizações, reduzindo o custo e simplificando mais que nunca essa parte de resiliência, velocidade e segurança. E aí, falando um pouquinho mais como que está o cenário hoje, né, o que a gente vê, por isso que eu gosto de sempre ter essa palavra compartilhar, dividir com vocês, que é um cenário hoje que a gente tem uma stack pulverizada, né? Algumas soluções de Zero Trust, outras soluções de proteção de borda, outras soluções ali de gerenciamento de tecnologias em geral, e a Cloudflare com um único dashboard, né? Então, hoje tem empresas que tem 7, 8, 9 departamentos utilizando a Cloudflare para algum tipo de solução. É Web Application Firewall, é API, é marketing, é renderização, é proteção de borda, tendo essa única console e essa integração de time que é mais importante, porque a gente tem que respeitar os processos de negócio das empresas. Né? Então, a Cloudflare ela se acomoda muito bem nesse âmbito que a gente consegue colocar dentro de uma única plataforma, diminuindo o custo.
Diminuindo o custo em que sentido? A gente pode falar um pouquinho mais ao lado, mas entendendo o ambiente de vocês, entendendo o que nossa solução consegue ajudá-lo a fazer essa redução de custo com N tipo de plataformas que a gente consegue entender use case e propor a melhor solução para vocês. Tá? Então, a Cloudflare vem ajudando muito nisso. E como conversado anteriormente, o caminho da Cloudflare é um caminho muito legal, a gente fica muito excited, a gente fica muito ansioso, né, em falar toda a parte desse caminho, porque é uma empresa de 2010 que começou com DNS, Web Application, Content Delivery Network, todas essas tecnologias, tanto para o pessoal, porque a gente tem alguns planos até free, né? Depois a gente pode falar um pouquinho ali no stand de DNS free, toda a parte de aplicação, mobile e tudo mais, e ela veio fazendo essa evolução nas camadas de API, nas camadas de SaaS, nas camadas de Zero Trust, protegendo o usuário final, que a gente só fazia a proteção de borda, a proteção de aplicação para grandes empresas tais como Walmart, né? Quem conhece o ChatGPT hoje? A gente protege o ChatGPT. Então, para ver a magnitude que a Cloudflare tem em outros grandes players aqui dentro do Brasil, como o C6, como a parte de Alpargatas, entre outras empresas bem grandes que utilizam as nossas soluções, e hoje a gente está com N projetos para poder fazer essa consolidação de informação. Tá? E, por último, o comprometimento com a América Latina, especificamente com o Brasil. Primeiro, infraestrutura, né? Hoje a gente tem aí 46, 47, quase 50 data centers operando de fato, né? Então está numa crescente muito grande. A gente estava até comentando ali, o Daniel que trabalha comigo, e ele entrou aí faz 5 anos dentro da Cloudflare, eles estavam com 10 data centers. Hoje a gente já está com 50. Né? A nossa previsão aí é duplicar praticamente nos próximos 3, 4, 5 anos. É uma empresa de quase $1,5 bilhão de dólar faturado ano para 5. Então, assim, são coisas que a gente está investindo, são ações que a gente está investindo na infraestrutura, principalmente no mercado brasileiro, onde você tem pontos de presença que a gente brinca aqui, ó, do Oiapoque ao Chuí. E ali a gente tem um investimento em inovação muito forte. A Cloudflare está muito antenada de todos os produtos, porque, como eu falei, a gente tem dados na mão. Né? Então, com dados reais, é muito mais fácil a gente dar um input nos nossos produtos, produto de segurança, produto de performance, produto de resiliência e aceleração dessas aplicações dentro do nosso ecossistema para que vocês, clientes finais ou potenciais clientes finais, utilizam essa forma de inovação. A gente estava aí há 2 semanas na RSA falando de qual é a previsão para daqui 2 anos. A gente está falando de AI agora, né? Mas o que vem de próximo? Então, a gente está tentando, toda vez, entrar nesse capítulo para que a gente tenha antenado e com recursos. Né? E a parte de partners e time, que é bem importante. O time, a gente tem um time gigante, né, que atende só Brasil, e também temos todos os partners habilitados. Então, times que têm pós, pré, canais, todo esse time focado em Brasil. Então, isso é importante porque temos muitos partners, né? Alguns partners, muitos não, mas alguns partners que estão totalmente habilitados para fazer parte dessa jornada com vocês. Tá? Então, esse era o recado que eu gostaria de dar para vocês. E, antes de um obrigado, eu queria convidar para a gente bater um papo ali ao lado, para que a gente estreitasse mais esses pontos que eu comentei até agora. Obrigado, pessoal.